para quem está nos acompanhando nesse momento, hoje a gente vai falar sobre a parte da literatura. Literatura histórica, porque aqueles determinados nomes, né? Ó, já apareceu mais um. Seja bem-vinda, Elisete. Oi, Tudo bem? tudo bem e você? Ótimo. Fiz um esquema muito legal, tá? Muito legal mesmo. Eu vou deixar esse material lá no grupo dos alunos, vou deixar também lá no Google Classroom. Tá vendo essa tela aí? Eu estou. Beleza, então tá todo mundo assistindo a tela, vai ser tranquilo então. Bora lá então, galera. É o seguinte, esse esquema que eu fiz aqui, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho, deixa eu ver se ele diminui o tamanho aqui. Esse quadro que vocês estão vendo aqui, do lado esquerdo de vocês, você tem lá o período que é o panorama. Mas existe um macete que vocês já devem ter visto ali, muito interessante, que existe o que é racional e emocional. E temos as características marcantes com relação ao período histórico da nossa literatura. Então, essa parte aqui, você tem lá, quinhentismo. Por que o nome quinhentismo? Por que vocês acham que é o nome quinhentismo? Alguém tem noção? Alguma ideia? Eu não sei não. Beleza. Quinhentismo vem do descobrimento do Brasil, tá bom? Por isso que chama período quinhentismo. Se você observar, ele tem, ó, tem mais gente chegando. Deixa eu ver quem chegou aqui. Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Vamos lá, continuando a nossa aula aqui, viu? Seja bem-vindo, tá? Então, pessoal, o quinhentismo vem do descobrimento do Brasil, tranquilo? E do lado direito de vocês, vocês estão observando que existem características marcantes. O que vem a ser a literatura do quinhentismo? Galera, é a literatura de informação jesuíta. Não tinha livro escrito, estão entendendo? Eram as cartas que eram escritas e enviadas para Portugal, dizendo sobre o descobrimento do Brasil, sobre os índios, tá certo? Aquela cultura. Então, esse quadro aqui vai ser importantíssimo para vocês quando ouvirem esses nomes. Ah, professor, quanto que eu sei que é racional, quanto que eu sei que é emocional? É simples. Quinhentismo não tinha nada de emocional. Não existia nada de emocional. Era muito a parte da razão. É a parte do descobrimento do Brasil. Tranquilo? A qualquer momento vocês podem parar para me perguntar, tá bom? Agora vamos para o próximo aqui, que é o barroco. Barroco ou seiscentismo, né? Barroco já entra mais a emoção. O que é o barroco? É o exagero, o rebuscamento, sabe? É aquela coisa assim meio contraditória. Eu sou contra a pessoa que é racional, mas eu acredito muito na parte da religião, da emoção, sabe? Quem já visitou Ouro Preto, por exemplo, vai perceber que tem aquele estilo barroco, aquele estilo rococó, bem arredondado, tá? Por isso que nós chamamos de emocional. Tá certo? Por isso que nós chamamos de emocional. Então, isso nós chamamos de barroco ou seiscentismo. Tá bom? O próximo, pessoal, é o tal do arcadismo e setencentismo. Então, quinhentismo vem de 500, seiscentismo vem de 600 e setencentismo vem de 700, tá? E vem de arcadismo. O que é arcadismo, professor? Arcadismo vem de bucólico. O que é bucólico, professor? Vem do campo, vem do pastoral, vem do equilíbrio, vem da razão. Então as pessoas estavam mais preocupadas na produção, tá? Do campo, mais preocupadas no alimento, porque o Brasil nessa época não tinha indústria, ou tinha? Não tinha indústria, tá? E aí veio o arcadismo, seguindo aqui. O próximo é o romantismo, aí já começa a era romântica, né? Observem os vermelhos, racional vem do quinhentismo, aí depois ele pula para o emocional, depois houve uma outra briga, pula para o racional, que é o arcadismo, e retoma novamente o emocional, que é o romantismo. O que significa isso, professor? Aí vem a subjetividade, né? A idealização do índio, sabe? Aquele egocentrismo. O que é egocentrismo? É você ser egocêntrico, você é mais importante que o outro, entendeu? Aí o índio ele se torna um herói, uma coisa romântica. Aí eles começam a falar que as índias são lindas, maravilhosas, o índio com a pele morena, né? E também entra a parte do pessimismo.
Então, os textos do romantismo, vocês vão observar que ele vem muito rebuscado, cheio de coisa, tá? Muitas coisas. Aí, galera, o que vai acontecer? Nós vamos entrar aqui no racional, que é essa parte aqui todinha, que é o realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Apareceu o realismo, é racional. Apareceu o naturalismo, é racional. Apareceu o parnasianismo, é racional. E apareceu o simbolismo, é racional. Todos esses quatro, ele vem de uma crítica social. Deixa eu ver, deve ter chegado mais gente. Ah, não. Beleza. Valeu, João aí, ó. Então deixa eu voltar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Não. Posso ir, né? Então vamos lá. Beleza, então. Olha só. Esses quatro aqui, eles são todos racionais. Olha o que acontece ali. Ele é uma crítica social. Ele abre debate por causa da ciência, que é o cientificismo. Então ele tem a valorização da forma e sonoridade poética. Isso aí nós vamos ver mais para baixo o que é isso aí, tá? Principalmente marcado no realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, entra a crítica social, cientificismo. Então é a ciência brigando com o emocional, é a ciência brigando com a religião, é a valorização do homem, tá certo? Então, esses dados que eu estou passando para vocês, observando aqui, ó, então você tem um período que é o panorama e as características marcantes dele, tá? Então esse quadro aqui, pessoal, nós vamos deixar com vocês, tá? Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp de todos vocês, tá certo? E isso é muito importante, quem vai fazer algum concurso, quem vai fazer um vestibular, quem vai fazer um Enem, esse quadro aqui ele é fantástico para vocês, tá? Porque pode ser que pergunte. E aqui, pro pessoal, nesse quadro final aqui, você tem o modernismo, que começa no século XX. O que acontece com o modernismo? Ele vem para romper o racional e emocional que estava para cima aqui, ó. Então ele vai romper isso tudo aqui para cima, ó. Rompe geral. Mas, professor, tem um romantismo. Professor, eu gosto de literatura romântica policial. Inclusive, pessoal, nas aulas de vocês do segundo ano, já gravei a aula, já coloquei lá no meu canal, que a semana que vem eu já vou estar jogando essa atividade para vocês fazerem lá no Google Classroom. Se vocês tiverem inscritos lá no Google Classroom, vocês podem fazer as atividades. Vão receber até os resultados e as notas de vocês, tá bom? Agora, aqueles que vão na escola e vão pegar o PET impresso, eu aconselho assistir as minhas aulas para ficar mais fácil também. Então, o que acontece com o modernismo do século XX? Ele vem fazer a ruptura com o clássico. Elisete, você entendeu mais ou menos esse quadro que nós estamos falando? Sim, eu tô entendendo, sim. Tá mais fácil, né? Tá bem nítido, tá mais fácil, para acompanhar. Ótimo. Felipe, tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Eu só tenho uma pequena dúvida em relação ao modernismo. Você disse que ele rompe, né, os dois, certo? Ele vai romper tudo para cima. Então ele cria tipo de uma nova categoria? Perfeito. Nas suas palavras, é isso mesmo. Ele cria um outro tipo de compreensão, um outro tipo de categoria que vai esboçar esse rompimento. Ah, mas não quer dizer que vai sumir o romantismo, não quer dizer que vai sumir o arcadismo, porque dentro do modernismo você pode criar uma obra baseada nisso, concorda? Sim. Ele só rompe o modo, o jeito, a característica, tá bom? O Jefferson, mais alguém aí quer fazer alguma pergunta? Tá tudo ok? Tá tudo ok, obrigado. Então tá bom, então vou seguindo aqui agora, ó. Bom, descendo aqui, pessoal, nós vamos passar para vocês umas dicas, presta atenção nisso aqui, muito fortes, tá? Com relação ao quinhentismo, barroco, arcadismo. Agora vamos ver aqui, ó, com relação ao quinhentismo. Deixa eu só pegar aqui, vai ficar mais fácil. Deixa eu selecionar. Isso aqui, pessoal, presta bastante atenção, dicas fortes. O que é o quinhentismo? Eu acabei de dizer. É o descobrimento do Brasil. Vai entrar obras descritivas, cartas de Pero Vaz de Caminha. O que é a parte da descrição? Ele está descrevendo detalhes de como que é a terra de Santa Cruz, que é o Brasil que foi descoberto, como é que são os índios, detalhes das florestas,
é uma parte bem descritiva. Aí entre os jesuítas, né, para a catequese do índio, as crônicas. A crônica é o cotidiano, tá, gente? Ah, eu vou fazer uma crônica das aulas de língua portuguesa. Aí você começa a criar uma crônica. Então é o cotidiano, é o dia a dia. Você pode colocar datas, pode colocar algo do acontecimento contemporâneo naquele momento, ou deixar com que isso também, o que houve de acontecer. Então você pode misturar passado e presente ao mesmo tempo, tá? As obras, elas foram apenas por registros de cartas enviadas ao rei de Portugal, e aí ela entra dentro da nossa literatura, beleza? Agora vamos aqui para o nosso barroco. Cara, entra barroco. Já expliquei para vocês que aí nós temos o emocional, tá? Aí ele diz o seguinte: a primeira escola literária brasileira, conflito eterno. O anjo mau com o anjo bom, autor forte, Gregório de Matos, que é o Boca do Inferno, tá, gente? Eu peço para que vocês depois estudem sobre ele. Ele constantemente, ele fazia críticas bem fortes sobre o clero, né, sobre a igreja. Então, dentro da escola literária, o Gregório de Matos, vulgo Boca do Inferno, ele falava muito sobre isso, tá bom? Isso aqui são dicas importantes para vocês, tá certo? Seguindo aqui, pessoal, nós vamos entrar agora com o arcadismo. Professor, o que é o arcadismo? Já disse para vocês. Ó, principalmente aqui, ó, vocês devem marcar isso aqui, ó. O arcadismo vem do campo, da roça, bucólico. Aí você já coloca na cabeça. Ah, tá. Às vezes você vai ver algumas obras, algumas imagens, alguns quadros do camponês tentando, né, cortejar a camponesa. Aí você vai perceber, esse quadro dentro da literatura representa o quê? Você vai falar, representa o arcadismo. E aí, pessoal, dentro do arcadismo aqui, ó, ele vai misturar o greco-romano, que é aquela imagem do Hércules. Aí ele vai começar a colocar aquela coisa mística. Aí ele vai ligar o quê? Olha só que coisa interessante. Do arcadismo, se você pegar essa linha que eu fiz aqui, ele vai ligar lá para a mitologia grega, que é o mesmo que arcadismo, a arte pela arte. Porque desses dois aqui, pessoal, tanto o arcadismo como o parnasianismo, olha só, sonoridade poética, uso da métrica, isso nós vamos ver, tá? Isso aí nós vamos ver lá para baixo, como é que funciona esse negócio da métrica. Aí nós vamos ligar o arcadismo com o parnasianismo. São semelhantes? São semelhantes dentro da mitologia grega, olha lá, tá? São semelhantes dentro da mitologia grega, porém a diferença é que o arcadismo ele entra muito no foco da imagem do campo, e o parnasianismo vai entrar muito na arte pela arte. É aquela coisa que tem que ter sonoridade, tem que ter a métrica, tem que ter o desenho bem rebuscado, tem que ter as imagens bem feitas. Então, olha só, o arcadismo, ele veio realmente para buscar essa nossa racionalidade. E aí vem o romantismo. O que é o romantismo, gente? O romantismo, olha só o que ele está querendo dizer aqui, ele idealiza a perfeição, o exagero e o sentimento. Então, a figura de linguagem é a hipérbole, tá? O que é isso? Hipérbole, professor, é o exagero, hiper, né? Vai estar muito no sentimento exagero, exagerando mesmo. Nossa, andei 1000 léguas. Pô, você não andou 1000 léguas, tá? Aí você tem o que aqui? Olha, a fuga da realidade através da imaginação. Aí você tem aquele nome, né? Professor, eu sempre ouvi esse nome. Ah, você é um cara ufanista. O que é isso? Você tem amor exagerado ao país, à pátria. Então, às vezes a pessoa vai achar que é coisa de UFO, de disco voador, não tem nada a ver, tá bom? Então, o romantismo, ele amplia a imaginação, tá? Ele amplia a imaginação. Aí você vai falar assim, vamos voltar aqui para a nossa tela. Aí você vai dizer assim, você vai falar assim, professor, se eu imaginar, utilizando os recursos da internet, eu gosto muito de entrar no mundo virtual, nos jogos virtuais, ele enquadraria também aqui dentro dessa parte do romantismo, ou seja, ele entra dentro da fuga da realidade através da imaginação? Sim, poderia entrar. Ah, professor, quer dizer então que eu posso colocar uma pitada do romantismo ali? Até poderia colocar. O Matrix, quem assistiu o filme, ele entra nessa parte do romantismo, de idealizar a perfeição, do exagero, porque tem muito exagero, né? Tem muito exagero, tranquilo?
Agora nós vamos ver aqui a parte do realismo. O realismo, pessoal, ele vai o quê? Ele vai se inteirar, ele tem que acreditar só no real. É o cara que só acredita na realidade, tá certo? Ninguém acredita em nada, nas relações do casamento e assim sucessivamente. É real. Se você vai pagar por alguma coisa e vai vender fiado, não, eu quero o real, eu quero o dinheiro, é o que está ali, é que tem que existir. Então, o realismo, ele só inteiramente vai acreditar no real. Isso é para vocês poderem estar lembrando, tá? O que significa cada um deles. Naturalismo. Naturalismo, pessoal, é os personagens patológicos, ou seja, filho de peixe, peixinho é. Se você é filho de um excelente matemático, quem sabe você será um excelente matemático, né? E dentro do naturalismo, ele vai utilizar mais a ciência, tá? Aquelas coisas das descobertas da ciência. Ele pode fazer uma denúncia social, algo que não está de acordo com o que a sociedade, né, preserva ali, ou o que ela acha que é o correto, e vai entrar dentro do positivista. É aquele camarada que está ali, né, verificando, pesquisando e tendo a noção de que a ciência, de que tudo que está acontecendo ali no entorno dele faz parte da existência, tá bom? Temos aqui o que? O parnasianismo. O que é isso, professor? Lembra que eu falei do arcadismo? Está ligado os dois. Então ele vai ligar o que? A sonoridade poética usando a métrica. Ou seja, é a rima. Vai usar mais a rima. Ah, quer dizer que eu vou fazer uma poesia, eu posso rimar? Pode rimar. Então ele vai usar o que? A arte pela arte. Tranquilo? Vamos seguindo aqui para baixo. E dentro nós temos aqui o simbolismo. O simbolismo, pessoal, é a mais esotérica, tá? É aquela que trabalha com a mística. É aquele que às vezes tem um pouco do pessimismo. O cara é masoquista. O que é isso, professor? Ele gosta de sofrer. Ele gosta de apanhar, né? A abundância das metáforas. Então tudo é metáfora. Coração de leão, cabeça de gênio, alguma coisa assim. Figuras sonoras, e ele vai usar muito o misticismo. Ô professor, nós vimos isso muito nos seriados, né? Principalmente seriados que vai envolver mais bruxas, que vai envolver mais encantamentos, Branca de Neve, Sete Anões, por aí assim, tá bom? Aí, pessoal, vamos entrar agora naquilo que o Felipe perguntou, isso tudo aqui, ó, sobre um rompimento, tudo lá para cima, tá certo? E aí vai entrar o modernismo. Olha só que coisa interessante, isso aqui vai ser muito importante para vocês. Modernismo começa na quebra daquela libertação da estética. O que é estética? A rima não é estética? Quando você vai fazer, você não tem que colocar lá a estrofe contendo 3 linhas, 4 linhas. Não. Geralmente, quando ele faz essa quebra aqui, ó, ele muda os quadros de pintura, ele muda as escritas, então ele vai valorizar o cotidiano, vai utilizar um pouco da linguagem com humor. Aí nós temos as 3 fases do modernismo aqui, ó. A primeira fase, que é heróica, aqui, vai entrar dentro da Semana da Arte Moderna, lá de 1922. Quem são esses autores? Podem ler, tá? Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Alcântara Machado. Existem muitos, mas esses aqui foram os que mais se destacaram. E vai aparecer o quê? O dadaísmo, tá certo? Vai aparecer o dadaísmo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o dadaísmo aqui para vocês, tá? Tá aqui embaixo. E temos a segunda fase. O que é a segunda fase? São os temas nacionalistas, regionalistas. Então vai entrar o Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo. Então, quando fala regionalismo, principalmente o Jorge Amado. Jorge Amado tem as suas poesias, tem a sua música, tá? E temos aí também o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é muito ligado à parte do regionalismo, tá certo? Tem as músicas do Vinícius de Moraes. E aí o Érico Veríssimo também tem essa característica. Já na terceira fase, pessoal, vai entrar o predomínio da prosa, tá? Diversidade da prosa. O que é a prosa? Isso aqui, porque quando você pega um livro de ficção científica que não tem rima, não tem nada, entra uma história bruta, é prosa. Você vai ler, por exemplo, um jornal. No jornal
Começa com a notícia, depois o desenvolvimento, vem a conclusão. Não tem rima, não tem nada. É prosa. Tá bom? E aí o que ele vai dizer? Ele vai entrar muito na intimidade, no regionalismo, na parte urbana. É uma poesia muito neutra, com tons sérios, sendo chamados de neoparnasianos. O que é isso? É a vanguarda clássica que é rejeitada, né, pelos modernistas. Quais são eles? Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, João Guimarães Rosa e Ariano Suassuna. Eu aconselho vocês assistirem alguns vídeos do Ariano Suassuna, porque ele usa muito esse sentido aqui do regionalismo, tá? As histórias do Ariano Suassuna, ele vai usar muito o regionalismo, tá certo? E agora vamos voltar aqui com vocês. E aí eu queria perguntar para vocês, o Jefferson ou o Felipe, se estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui. E aí? Tá tranquilo, Felipe? Tá. Tá bem explicadinho, né? Não tá muito complicado, não? Beleza, Não. né? Ok, obrigado. Tá, vamos seguindo aqui então, ó. Aí, pessoal, eu falei para vocês que eu ia dizer sobre algumas coisas aqui, ó. Dicas mais fortes ainda. Gêneros. Você tem o gênero dramático. O que é isso, professor? Gênero dramático. Nós temos o gênero dramático, nós temos o gênero épico ou narrativo e temos o lírico. Às vezes eles podem perguntar para vocês quais são os 3 gêneros dentro da nossa literatura: dramático, épico, narrativo e lírico. O dramático, pessoal, trabalha mais com teatro, representação. Vocês lembram da época aí de Roma, né? Eles fazendo os teatros, fazendo aquelas representações, peças dramáticas. Temos o épico, tá? Ou narrativo, que ele vai trabalhar, aí sim, ó, prosa narrativa, textos escritos em poema, mas conta uma história. Então, ele começa a contar uma história. Era uma vez os 7 anões, a Branca de Neve, aquela coisa toda, tá? Ele não tem muito com o que rimar, não. Aí entra o lírico. O lírico, pessoal, ele vai usar mais a parte do barroco, o simbolismo, e vai expressar aquele tal do soneto, que é os 2 quartetos, 2 tercetos. Então, essas dicas que eu estou passando para vocês é relacionada aos gêneros. É importante você saber como trabalhar, é importante você saber como que vai lidar com isso, tá bom? Agora vamos ver aqui essa questão da poesia, tá? Professor, esse nome aliteração, o que é a aliteração? A aliteração, pessoal, ele significa repetição. Uma coisa tem que repetir com a outra. Por exemplo, aqui você tem repetição de consoante. Olha esse aqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O pato pateta pintou o caneco. Então, o que repete mais aqui são as consoantes. O R, aí vem o outro R, vem o P, com o P e o T, que quase tem a sonoridade da letra P de pato mesmo. Então, a literação, galera, significa isso aí, tá? É a repetição desses sons. Então, ele está utilizando a repetição de quem? Das consoantes. Beleza? Então, quando vocês ouvirem esse nome, a literação está relacionada a quê? Às consoantes, tá? E também faz parte do simbolismo brasileiro. Outro caso aqui importante, que é a repetição da vogal dentro da poesia, que é a assonância. Toda vez você vai se deparar com esse nome. A literação e a assonância. Que ela vai causar o quê? Uma musicalidade. Aí ela vai dar aquela rima. Ela não vai ter a repetição da literação. Mas a assonância, ó, a sonância vem de som. Ó, assonância de som. Então ele vai entrar dentro da nossa musicalidade. Musicalidade. O que é isso? Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Observa que paixão está rimando com coração. Tá certo? É isso que eu quero que vocês entendam, que vocês consigam compreender como é que funciona dentro da aliteração, que significa o quê? É aquela repetição das consoantes. E a assonância vai muito da musicalidade, vai dar rima, tá certo? Vamos lá.
Pessoal, aqui, vocês estão lembrados que eu falei sobre a métrica do parnasianismo? Vamos pegar aqui em cima. Parnasianismo, ó, ele estava ligado justamente com o arcadismo. Porém, ele vai usar o quê? Ele usa a métrica. Se cair isso em algum lugar para vocês, fala assim, dentro das escolas literárias, quais dessas escolas literárias têm o uso efetivo da métrica? Beleza? Parnasianismo, tá? Então vamos descer aqui no parnasianismo, só para que vocês possam entender. Pessoal, então nós chegamos aqui no parnasianismo. Olha lá, a junção de sílabas, nós chamamos de elisão. Então olha só essa aqui, ó. Eu canto porque oins. Ó, olha o meio aqui, ó. Eoins. Você não fala assim, quer ver, ó? Eu canto porque o instante existe. O meio ali você não vai separar, que é a parte da elisão. Geralmente você fala assim, quer ver, ó? Eu canto porque ó, viu como é que foi rápido, ó? O insta. Eu canto porque o instante existe. Observa aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Termina e começa em vogal, mistura um som só. Só um som. Eu in. Entenderam isso aqui? Deixa eu voltar aqui para vocês. Estão conseguindo entender essa parte? Nós vamos entrar um pouco nessa parte da métrica, mas esse material eu já disse para vocês. Estará disponível lá no Google Classroom e também vou disponibilizar esse material lá no grupo de vocês, tá bom? Vamos lá. Agora, a contagem de sílabas poéticas, que nós chamamos de escansão. Olha só, eu canto, porque o ins, tá vendo? É a mesma coisa. Instante existe. Beleza? Mas isso aqui depois, no futuro, a gente pode aprofundar, mas eu estou mostrando para vocês como é que é a parte dessa literatura, como é que é isso. Sílabas poéticas, que nós chamamos de redondilhas, vai estabelecer versos de 5 ou 7 sílabas poéticas. Nesse caso aqui nós contamos 5, né? Olha só, Terezinha de Jesus. A última geralmente você não conta. Ó, Terezinha de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5. Então começou aqui. Beleza? Olha outra aqui, pessoal. Contagem de 10 sílabas. Nós chamamos de decassílabo. No futuro vocês podem observar que tem isso também, tá? De 10 sílabas, são decassílabos. E aqui, sempre a última você não vai contar. Observa que ele está separando. Deixa eu ver quem entrou aqui. Não. Observa que ele está separando. Ó, mo, no, to, no. Separação de sílabas. E, belo. Como a. Viu? Como a. Esse como a, vocês observam que ele é um só. Tá certo? Vocês observam que ele é um só. Tá? Então, dentro da literatura também, meninos, nós temos o seguinte, o uso das funções da linguagem participa da literatura. Então, nós temos a função da linguagem. Quem vai emitir a mensagem, o que está escrito no conteúdo da mensagem e quem vai receber a mensagem. Por exemplo, olha lá. Vamos supor o Jefferson e o Felipe. Vocês estão lendo um livro. Quem emitiu a mensagem que está escrito no livro, né? Como é que você, o Felipe ou o Jefferson, vão entender o que está escrito no livro? Beleza? Então nós vamos entrar nessa parte aqui agora, ó. Isso também é importante. As funções da linguagem. As funções da linguagem é isso aqui, ó. Referencial, emotiva, conativa, metalinguística, tá? Poética e afática. O referencial, pessoal, são as informações noticiadas pelo jornalista, algo de jornalismo, é a referencial, tá? A referência, você bate lá, tá a manchete, você, opa, eu tenho que ler essa notícia. A emotiva, ela é mais existencial, ela tem algo de sofrimento ou algo que vai causar uma grande emoção. A conativa é aquelas propagandas, tá? Os marketings, os livros de autoajuda, sentido imperativo. Então, o que é o sentido imperativo? Compre, faça isso. Os livros de autoajuda não tem muito isso, pessoal? Hein?
Alguém aí já leu alguma coisa sobre o livro de autoajuda? Você já leu, Eu Felipe? nunca li livro de autoajuda. Ótimo. Então, quando você for a uma livraria, você pode entrar no setor de autoajuda, você vai ver que ele tem mais um tom de imperativo, de tipo mandar, tá? Porque o autoajuda ele não vai falar assim, por favor, Felipe, faça isso. Não, ele pode dizer, faça isso, é, estimule a sua mente. Você está entendendo? É como se ele estivesse mandando, mas na realidade não, tá? Ele está dando essa condição para você. A metalinguística, pessoal, é explicar algo que precisa ser explicado. Por exemplo, vamos pegar aqui o dicionário. O dicionário, ele tem várias palavras ali. Então, a metalinguística, ela tem que explicar o que significa aquela determinada palavra. É um quadro que de repente vai explicar um quadro. Tá? Tem alguns quadros que você vê aí que aparece uma mão desenhando a própria mão. Isso é uma linguagem metalinguística. Agora, olha essa aqui também, ó. Te dou um beijo para te ensinar a beijar. Onde que está essa parte da metalinguística? Está no beijo e beijar. Beleza? É como se a pessoa aprende uma coisa que ela já existe ali. Tá? Isso é a metalinguística. Os livros didáticos é metalinguística. Por quê? Porque eles são autoexplicativos. Entendeu? É as placas indicativas, né? Quando você entra no lugar, está escrito assim, ó, saída para a direita, o senhor pode ir para a esquerda, então ele está te ensinando. Não tem ninguém te explicando. Não existe um professor ali, tá certo? Temos a poética. O que é a poética, professor? Aí ele vai entrar um pouco no ritmo. Tem a musicalidade, a poesia, tem o eu poético, e vai existir um pouco do sentimento. No caso das novelas, no caso dos filmes românticos, tá? A fática. O que é fática, professor? É aquela linguagem do dia... Opa, quase que eu coisei aqui, ó. É aquela linguagem do dia a dia. Por exemplo, a fática é como se você estivesse fazendo a ligação para alguém no telefone. Oi, alô, como é que você tá? Você entra no WhatsApp, você está dando uma coisa, você tá tendo uma linguagem, não vou dizer uma linguagem, mas você está entrando na linha da fática ali, tá? Beleza? Então, você está me entendendo? Ó, é como se você exige um feedback ali, tá certo? E aqui, encerrando essa parte, dentro da nossa literatura, a atenção, que agora eu vou explicar aqui o que realmente é o dadaísmo, porque pode ser que caia e vocês não saibam por que tem esse nome. Olha lá, foi uma das escolas mais violentas, olha só, hein, galera, mais violentas, exaltando a bofetada no rosto. O dadaísmo tinha a sua aleatoriedade, aquele negócio que eu te falei, né? Você joga milhares de palavras no alto, caiu no chão, você não precisa juntar as palavras, você vai criar alguma coisa com o que está no chão ali, das palavras. E pegar palavras soltas e jogá-las para depois juntar os pedaços criando um poema. Foi o que eu acabei de dizer. Às vezes, tem nada a ver. Você não vai encontrar nada ali. Ritos articulados. Aí vai aparecer assim, ó, bum, bum, tá, tá. Vou fazer uma ligação hoje trazendo um funk nacional. Entenderam? Entenderam o que é a parte do dadaísmo? Quem gosta de música funk pode notar que existe uma pitada do dadaísmo ali. Entenderam? Ele vai existir uma pitada do dadaísmo naquele momento. Tá certo? Pergunto para vocês. Vocês têm alguma coisa a complementar aqui nessa aula que a gente está falando para vocês? Quer fazer algum comentário? Quer falar algo sobre esse aspecto do que é a literatura? Vocês agora conseguem definir dentro de vocês o contexto histórico da literatura? Por que realmente existiu essa literatura? Alguém quer falar alguma coisa? Jefferson, está muito calado aí que eu não estou ouvindo. Felipe? Não, nenhuma dúvida não. Tá tranquilo? É. Beleza, então. Jefferson, quer falar alguma coisa?
Não, nada não. Tá tranquilo então, Gerson? É isso aqui mesmo? Você achou que foi legal a aula? Foi legal, nenhuma dúvida. Ah, então tá bom então. Meninos, então é o seguinte, fico muito feliz aí com a presença de vocês, tá? Nossa segunda aula online. Para a semana que vem, talvez seja a aula presencial, e a gente deve utilizar aí, dentro da aula presencial, o nosso sexto horário lá na escola, tá? Aí basta dar o nome lá para a nossa diretora, a nossa supervisora, para participar aí do nosso, desse sexto horário lá, tá bom? Hum, Eu acabei de ter uma pergunta, eu acabei de ter uma dúvida. Pode falar. Apesar da maioria desses conceitos eu já ter visto não muito aprofundadamente em anos anteriores, em que ano exatamente a gente vai estudar mais isso aí, mais profundo? Agora? Você já começa a ver essa parte no primeiro ano do ensino médio e vai encerrar lá no terceiro ano do ensino médio. Tá, Ok, tá obrigado. bom? Mas esse material, Felipe, vai estar lá, viu? Aí você guarda ele bonitinho, que vai te acompanhando, tá? Para que você não. Às vezes você pega um livro, tá falando uma coisa e de repente, opa, deixa eu pegar aquele resumo lá que vai me ajudar. Tá bom? Ok, Um abraço para vocês, viu? Até mais. obrigado, boa noite. Você também. Tchau, até mais. Tchau.